Opa, então hoje eu decidi fazer a tag dos 50% aqui no canal do Aterro, que é essa tag onde a gente faz um balanço das leituras do primeiro semestre do ano. E eu tive um começo de 2025 bem atípico, porque eu li bem pouco, inclusive eu demorei muito para terminar o primeiro livro do ano, que foi Um Quarto com Vista, do Ian M. Foster, e é um livro que eu gosto bastante. E aí eu só consegui retomar com mais empenho as minhas leituras lá pro final de março, e agora eu acho que finalmente consegui retomar o fôlego, né? Mas vamos então aqui à lista. Assim, eu peguei os itens dessa tag num vídeo antigo da Tati Feltrin, de 2019, se eu não me engano. Eu vou deixar linkado aqui embaixo também. Então, eu não sei se as perguntas tiveram alguma atualização de lá pra cá, mas ainda assim eu acredito que elas englobam muito bem esse balanço, né? Eu vou deixar linkado aqui embaixo também os links aqui do canal para os vídeos de cada um dos livros que eu vou mencionar. Mas enfim, vamos então aqui à lista, né? E o primeiro item é o melhor livro que você leu até agora em 2025. E aí muitos poderiam ocupar essa categoria, mas eu decidi colocar aqui o Não Me Abandone Jamais, do Kazuo Ishiguro. Eu havia lido aqui do Ishiguro Os Vestígios do Dia, e foi uma das melhores leituras que eu fiz no ano passado, e com isso aqui não foi diferente. Eu gosto como que o Ishiguro, ele sabe enxergar o que há de tocante nas relações humanas, ao explorar esses momentos muito singelos de afeto, de desesperança. É um livro que, assim como Os Vestígios do Dia, vai ser sobre a memória, sobre colocar toda uma vida em perspectiva. E nesse daqui ele vai pegar ali o mote da ficção científica e vai olhar para esse aspecto mais transcendental do gênero, né? De uma forma bem contemplativa. Eu falei mais disso lá no vídeo que eu fiz sobre esse livro. Vou deixar linkado aqui embaixo. Muito bom. E aí, o segundo item é a melhor continuação que você leu até agora em 2025. E aí, eu coloquei o A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, da Suzanne Collins, que foi uma releitura. Eu reli toda a saga Jogos Vorazes esse ano, também falei dela aqui no canal. E o Cantiga dos Pássaros e das Serpentes é o quarto livro da série, é uma prequela que vai contar a história ali de origem do vilão da série, né, o Presidente Snow. E esse é o meu livro favorito de todos. Eu gosto como que a Suzanne Collins vai pegar toda aquela coisa mais megalomaníaca, né, muito mais grandiosa daquele universo, para fazer um estudo de personagem, uma coisa bem mais interiorizada. É um novo olhar mesmo sobre todas aquelas estruturas. Então, gosto bastante. Vou colocar aqui, melhor continuação foi Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Agora, o próximo item foi o livro que mais te decepcionou esse ano. E aí, nesse aqui, eu vou ser obrigado a seguir com a saga Jogos Vorazes, porque dessa vez vou falar desse último lançamento que saiu esse ano, inclusive, né, no mês de março, que foi O Amanhecer na Colheita. É o quinto livro da saga, é outra prequela que vai contar ali a história do Haymitch, que é o mentor da Katniss e do Peeta lá na trilogia original. Enfim, achei um livro péssimo, chato, muito cansativo, muito repetitivo. É um livro que eu até chamei lá no vídeo de Arremedo em Chamas, porque ele só repete tudo que a gente já viu. É impressionante como que ele se aproveita tão somente da nostalgia para fazer a história. É realmente um pornô de nostalgia e de referências e de easter eggs que não levam a lugar nenhum nunca. Eu falei mais disso no vídeo que eu fiz, né? Eu realmente detestei esse livro. Eu não quero ter mais nada a ver com ele. E eu nem tinha muita expectativa sobre ele. Mas enfim, né? Tem que colocar aqui alguma decepção. E foi esse. E aí, o próximo item é o livro que mais te surpreendeu esse ano. Esse daqui eu nem precisei pensar muito, porque foi Ulisses, do James Joyce. Essa leitura que eu tava adiando há quase 2 anos, e foi um adiamento que veio muito da minha relutância com a fama desse livro de ser muito cansativo, de ser muito complicado, e realmente ele tem partes muito cabeçudas, mas num quesito geral, ele está sendo uma leitura muito primorosa, porque eu ainda estou terminando aqui Ulisses. Então eu me diverti bastante, tem umas boas invenções linguísticas aqui do Joyce. No momento que eu tô gravando esse vídeo, portanto, eu estou para começar o último episódio do livro, que é o episódio 18, que é o famigerado monólogo da Molly Bloom. E aí, estou muito animado para terminar aqui Ulisses. E no final do mês eu devo trazer o último vídeo aqui desse projeto de leitura que eu tenho feito há 3 meses. Então é isso, surpresa aqui desse primeiro semestre, Ulisses, do James Joyce. E aí o próximo item aqui da lista é novo autor favorito, que lançou o livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente. Eu não conheci muitos novos autores recentemente, mas aí eu pensei e eu vou colocar aqui um autor cujo livro eu terminei de ler na semana passada,
que é o americano William S. Burroughs, com o seu livro Junkie. Esse aqui é um livro totalmente seco, bem direto. Ele é meio que uma autoficção em que o Burroughs vai contar ali a experiência de um junkie, né? Ou seja, de um dependente químico ali nos Estados Unidos dos anos 50. O Burroughs é um dos maiores nomes da geração Beat, junto ali com Allen Ginsberg, com Jack Kerouac. E ele não tá nem aí se você vai gostar dele ou não. Não é aquele tipo de narrativa edificante que vai te dar uma lição de moral sobre drogas, nem nada do tipo. Pelo contrário, a gente vai ter muitos detalhes sórdidos do uso de drogas e de seus efeitos, de várias drogas, inclusive. Além de todas aquelas aventuras daquele alter ego dele, né? Ali pelo mundinho do tráfico. Então é um livro bem sujo, bem deprimente, mas ao mesmo tempo muito engraçado também. Eu acho que eu vou falar dele aqui no canal, mas vai demorar um pouquinho. Eu coloquei o Burroughs nessa lista, quer dizer, nesse item, porque eu fiquei muito curioso para ler a continuação, né, desse livro, que é o Queer, que inclusive é o livro que deu origem àquele filme do Luca Guadagnino, que saiu ano passado e que eu gostei bastante. Então, um novo autor favorito, William S. Burroughs. E aí vamos ao próximo item, que é seu personagem favorito mais recente. Eu quase ia colocar o Leopold Bloom aqui do Ulisses, mas aí eu quis dar uma variada na lista e eu decidi colocar então o Tom Ripley, do Talentoso Ripley, da Patricia Highsmith, que foi outra leitura que eu fiz esse ano e que eu adorei. Eu inclusive já estou lendo os demais livros da série, são 5 livros no total. E são continuações que não mantêm necessariamente aquele mesmo nível de ambiguidade e de apreensão do Talentoso Ripley, mas ainda assim, o Tom Ripley é sem dúvida um grande personagem. Ele é o que a gente pode entender como um sociopata, um cara que sobrevive ali no começo da história de pequenos golpes que ele vai aplicando ali nas pessoas, até que ele vai aplicar um golpe muito maior, que é o de tomar a identidade de um playboy americano lá na Itália. E ele é um personagem que, pelo menos nesse primeiro livro, ele é muito cheio de ambiguidades, tem muitas nuances, ele opera ali com essa frieza, ao mesmo tempo e que ele vai ficando meio paranoico à medida que a trama vai se adensando. Enfim, muito bom. Então é isso, personagem favorito recente, Tom Ripley. E aí o próximo item é um livro que te fez chorar nesse semestre. Então, sobre essa categoria, eu não costumo chorar muito lendo livros, eu nem lembro a última vez que isso aconteceu, mas eu decidi colocar então aqui uma das minhas últimas leituras que mais me emocionaram, que foi O As Ondas, da Virginia Woolf. Esse aqui é o livro mais difícil da Virginia Woolf, mas eu consegui de fato me conectar de uma forma muito profunda com essa leitura. A Virginia Woolf vai trazer então aqui um romance, ou uma peça-poema, como ela chamou, né, que vai ser formado por monólogos de 6 personagens que vão se alterando ali para contar o que parece ser a experiência da consciência viva, que está em constante transformação com os eventos da vida. Então são monólogos que vão se emaranhando uns nos outros. É uma leitura assim que vai misturar fluxo de consciência, ele é bem poético, bem truncado. Os personagens vão declamando suas falas como se estivesse ali num teatro, né? Então é um livro que vai falar aqui sobre a vida, sobre a morte, sobre as relações pessoais, interpessoais, sobre a relação com o mundo e com a cidade, com a natureza também, né? E como eu falei lá no vídeo, né, esse livro me parece o grande reset da carreira da Virginia Woolf. Então é isso, o livro que não me fez chorar, mas que me emocionou muito, foi o As Ondas. E aí na próxima categoria vai ser aqui um livro que te deixou feliz nesse semestre. E aí eu vou ter que me repetir e colocar novamente a Virginia Woolf, porque eu li na sequência aqui o Flush, Memórias de um Cão, que foi o livro que ela lançou depois do As Ondas. Aliás, sim, eu tô há quase 2 anos lendo os romances da Virginia Woolf aqui em ordem cronológica no canal. Mas enfim, aqui no Flush, então, ela vai escrever o que seria a biografia de um cãozinho, de um Cocker Spaniel, né, que realmente existiu e que pertenceu à poetisa inglesa Elizabeth Browning, ali no século XIX. E ele é um livro muito leve, muito espirituoso, com muito humor, com muitas cenas primorosas, totalmente o contrário do As Ondas, né? Então é um livro que realmente serve pra gente dar um respiro depois dessa pancada aqui. Enfim, um livro que me deixou feliz, então, Flush, Memória de um Cão. E aí a próxima categoria é melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora, em 2025. E aí, eu não estou vendo muito filme recentemente, mas depois da minha
leitura lá de Um Quarto com Vista aqui do E.M. Forster, eu acabei também revendo a adaptação para filme, né, A Room with a View, de 1985, do James Ivory. E ele segue sendo um dos meus filmes favoritos da vida. Ele é muito bonito, ele traz então toda essa atmosfera de comédia, de costumes ali, e de romance de época, né, e ele é visualmente muito grandioso também. É um grande filme. Aliás, nessa categoria aqui, né, de adaptação cinematográfica, eu poderia colocar também o Howard's End, outra adaptação que eu vi depois da leitura do livro e continuo gostando bastante. Próximo item é sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo. Aí eu pensei muito sobre isso e eu não sei muito bem qual é a minha resenha favorita, porque eu esqueço um pouco também dos vídeos que eu gravo, mas eu vou colocar então aqui o Howard's End, do E.M. Forster, que foi o último vídeo que eu publiquei aqui no canal. Eu percebi, inclusive, depois de fazer o vídeo, né, e fazer uma pesquisa, que esse foi o primeiro vídeo em português do Brasil sobre esse livro aqui no YouTube. É um livro que eu também gosto bastante. Então, é isso. Minha resenha favorita é o do Howard's End, aqui do E.M. Forster. E agora a gente vai para o último item, que é quais livros você precisa ou quer ler muito até o final do ano. E aí eu tenho alguns livros no meu radar há algum tempo já, e depois da leitura do Ulisses eu quero me lançar em outro projeto mais grandioso, né? E aí eu tenho aqui alguns títulos que eu vou mostrar, que é então O Grande Sertão Veredas, do João Guimarães Rosa, A Montanha Mágica, do Thomas Mann, O Corcunda de Notre Dame, do Victor Hugo, e a Bíblia Sagrada, dessa versão que eu tô mostrando aqui é a Bíblia Ave Maria, com letra maior. Então essas são leituras que eu ainda quero fazer esse ano. Obviamente é muito difícil que eu consiga ler todos, e eu já tenho uma ideia de qual vai ser o próximo grande projeto que eu vou pegar depois do Ulisses, mas eu não vou falar nada ainda por agora. Mas enfim, são esses livros então aqui, deixa eu mostrar aqui. São esses livros que estão no meu radar para serem lidos ainda em 2025. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo. Essa foi a minha tag dos 50%. Me conta aqui como foi o seu primeiro semestre, né, de 2025, como foram essas leituras. Se você já conhece ou já leu algum desses livros que eu mencionei aqui no vídeo. Então é isso. Muito obrigado por assistir. Um abraço e até a próxima.